Milhares de pessoas seguem na Vila Belmiro para se despedir, para fazer as homenagens, prestar as homenagens ao Pelé na Vila Belmiro. Desde ontem, fãs, amigos, autoridades se despedindo do eterno camisa 10. Presidente Lula é esperado hoje em Santos. Havia expectativa, inclusive, de que ele passasse durante a madrugada para prestar as homenagens, mas durante a madrugada houve muita fila ali no entorno para entrar, né, na Vila Belmiro, e agora pela manhã a situação é mais tranquila. Então, por volta de 9 da manhã é que o presidente Lula deve prestar essa homenagem. É isso mesmo, Fábio França? Bom dia. É isso, Carla. Bom dia para você, para Ellen, também para Sheila, para todo mundo ligado na Band News FM. A expectativa é justamente essa, de que o presidente Lula esteja por aqui por volta das 9 horas da manhã. A fila já é muito grande de novo, né? De acordo com a organização e também com a Polícia Militar, só entre 5 e 6 horas da manhã é que a fila deu uma diminuída. Antes disso, durante toda a madrugada, realmente a fila foi enorme. Por volta de meia-noite, essa fila era de 4 horas de duração. Então, quer dizer, quem chegava ali no fim da fila por volta de meia-noite, meia-noite e meia, demorava 3 horas e meia, 4 horas para conseguir entrar na Vila Belmiro. Ontem, durante todo o dia, a gente teve muito sol por aqui. O calor foi muito forte, realmente, 29, 30 graus durante todo o dia. Então, o que aconteceu? Muita gente deixou para vir à noite e também durante a madrugada. Conversei com algumas pessoas, inclusive, que vieram só para o velório. Gente de São Paulo, por exemplo, gente da capital paulista. Chegou em Santos por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Vieram para o velório e pegaram o ônibus de volta 4 e meia da manhã. Então muita gente fez isso, por isso o movimento durante a madrugada foi muito intenso, surpreendendo inclusive os organizadores da cerimônia, surpreendendo a Polícia Militar também, porque realmente foi muito intenso. De acordo com a assessoria do Santos, até 5 horas da manhã, pelo menos 150 mil pessoas já tinham passado aqui pelo velório do Rei Pelé. A fila aqui dentro continua grande. Repito o que eu disse desde ontem, né, o que eu vinha dizendo desde ontem. Aqui dentro, essa passarela montada, esse corredor montado, tem mais ou menos 150 metros de extensão. E ele está completamente tomado nesse instante, por exemplo. É muita gente, né? Muita gente que vem aqui dar um aceno, dar uma olhada, se despedir do Rei Pelé, fazer uma foto. Tem gente que gosta, né, de fazer foto no momento como esse, muita gente com o celular ali. O que a organização pede é que as pessoas não parem, né? Porque o fluxo precisa ser contínuo. Se a pessoa parar ali em frente ao caixão, realmente vai atravancar a fila ali atrás e aí a situação fica muito complicada. O velório deve se estender até as 10 horas da manhã, mas pode ser que haja uma extensão ainda maior, né, uma prorrogação desse horário, porque o presidente Lula chega às 9 horas e porque tem muita gente na fila. O que deve acontecer é o seguinte: a organização em algum momento deve chegar ali no fim da fila e dizer, olha, agora ninguém mais fica na fila, porque imagine só, as pessoas continuando a chegar, né, se continuarem a chegar às 9h30, 9h40, vai ficar muito complicado até às 10 horas da manhã, mais do que complicado, impossível todo mundo entrar na Vila Belmiro. Então o trabalho vai ser intenso a partir das 8, 9 horas, para que as pessoas não se posicionem mais no fim da fila, pois o velório vai até as 10 horas da manhã. A gente vai ouvir agora alguns torcedores, alguns fãs que passaram a madrugada por aqui para fazer essa visita, para se despedir do Rei Pelé. Conheci o senhor Edson Nascimento, nosso Rei Pelé, em 1968. Comecei a conviver com ele de 68 a 74. Nunca perdi um jogo do Pelé no Brasil. Então eu vi todos os gols de 68 até 1974. O último adeus, né? Que ele fez por Santos aqui, por nós aqui, pelo Brasil. Ele merece isso. Essa parte que nós podemos fazer, mora aqui no bairro. Então a homenagem que pode ser feita é essa. Então aproveitar assim que nem quando o Santos foi campeão brasileiro, aqui foi comemorado e também estou aqui para fazer essa homenagem. Muita gente realmente passando por aqui na Vila Belmiro. Repito a informação, até às 5 da manhã, de acordo com a contagem da assessoria do Santos, pelo menos 150 mil pessoas já tinham passado por aqui, por dentro do gramado da Vila Belmiro. A torcida organizada do Santos esteve por aqui durante a madrugada, entrou no gramado, foi permitido isso, fizeram uma homenagem grande ali pro Rei Pelé também. A gente ontem teve um momento muito especial, quando Milton Neves participou
da cerimônia. Aliás, ele ficou durante muito tempo ao lado do caixão de Pelé. Ele e o Edinho, filho de Pelé, cobriram o corpo de Pelé com a bandeira do Santos. Foi um momento muito emocionante para todos, sobretudo para a torcida do Santos. Quem nos acompanha pela live pode inclusive observar esse momento em que Edinho e Pelé estendem ali a bandeira do Santos e cobrem o corpo de Pelé com essa bandeira, né? Milton Neves e Edinho fazendo isso. Então foi um momento realmente muito especial. Vamos para o lado de fora da Vila Belmiro agora. O Marcelo Duó já está por lá, ficou por aqui até o início da madrugada e já está por lá novamente para trazer mais informações para a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fábio. Bom dia para a Sheila também, para o Carlos do Gato, para todo mundo que está ouvindo essa manhã de terça-feira. Aqui do lado de fora, movimentação mais intensa de policiais, de agentes da Polícia Marcelo, Federal. a gente está com uma condição bem complicada de áudio, a gente consegue te ouvir muito mal, a gente vai tentar restabelecer o contato com o Marcelo Duó para ouvir o que ele diz. Ô Fábio, enquanto isso, eu estava ouvindo, foi coisa de 10 minutos, a Ellen Brown estava aqui no ar conversando com os ouvintes de São Paulo, estava trocando uma ideia com o Pedro Panunzio, que é repórter aqui do Grupo Bandeirantes, e aí ele ouviu ao vivo um senhor que estava por ali, né, nascido na década de 40, viu toda a carreira do Pelé, e aí o Pedro Panunzio perguntou para ele, e aí, né, o senhor passou ali na frente do caixão, qual foi a emoção de estar ali na frente? E o depoimento dele, Fábio, é definitivo. Você ouviu? É o melhor, eu ri alto ouvindo esse depoimento aqui desse senhor. Falei para ele, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu pensei assim, meu Deus, se ele jogasse hoje nesse tapete da Vila Belmiro, ele não fazia 8 gols, ele fazia 16. Ele era um gênio. Que na época era a bola de capotão pesada e chuteira de trava de alumínio. Infelizmente a gente não pegou a pérola da fala desse senhor, que é assim. E aí tem gente ainda que pergunta se hoje em dia ele jogaria. Ele não jogaria, não, de vergonha desses jogadores que estão aí. Era meio craque Neto baixado no senhor. Isso, assim. É de vergonha desses aí. É de vergonha desses aí. A gente vai pegar esse áudio completo e a gente exibe aqui, que o Marcelo Duó tá de volta agora, Marcelo. Só para completar, Carla, por favor, ele não disse isso dos 8 gols à toa, não, né? Tem uma partida histórica aqui na Vila Belmiro em que o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 11-0 e o Pelé nesse jogo fez 8 gols. Então, certamente foi por isso que o torcedor citou 8 gols, sabe? Não faria 8, faria 16. Teve essa partida histórica em que o Pelé fez 8 gols aqui na Vila contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Fábio, a gente vai tentar de novo com o Marcelo Duó. Vamos lá, Marcelo. Meninas, bom dia. Fábio, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Bem melhor. Legal. Então, eu tô aqui na frente do portão 14, em frente da entrada que era de imprensa, de imprensa, né, aqui. Está todo mundo posicionado numa zona mista, esperando a chegada de autoridades do presidente Lula. Agora há pouco, há uns 10 minutos, assim que eu cheguei aqui, eu vi uma quantidade de mais ou menos uns 10 agentes da Polícia Federal que acabaram de entrar aqui na vila para organizar essa chegada do presidente Lula. Agora, uma série de soldados da Polícia Militar também chegando aqui. Vim pelo Canal 2, a pé, caminhando aqui, vi que as filas diminuíram, claro, bastante. A expectativa é que elas aumentem, né? Afinal de contas, o dia vai passando, as pessoas vão acordando e vão passando aqui antes de ir para o trabalho, de repente. Mas a fila, nesse momento, ela nem chega à Avenida do Canal 2, aqui, que é mais próximo fica da Vila Belmiro. E a movimentação ainda é tranquila por aqui em relação ao número de torcedores. Essa é a expectativa para a chegada do presidente da República aqui à Vila Belmiro. Ontem à noite, eu conversei com o presidente do Santos, já mais ou menos às 9 da noite. O Andrés Rueda passou por aqui e avaliou o primeiro dia, que foi realmente a organização tem funcionado muito bem aqui, mesmo com essa quantidade enorme de gente que o Fábio França acabou de citar. Nós não tivemos nenhum incidente, né? Nem com torcedores, nem na passagem das autoridades, das pessoas mais famosas, tudo na maior tranquilidade. E eu pedi para que o presidente do Santos fizesse uma rápida avaliação, um resumo daquilo que para ele foi esse primeiro dia de homenagens ao Rei Pelé. Vamos ouvir. A gente tem que dar parabéns a toda a equipe envolvida, tá? A equipe interna do Santos, a Polícia Militar, o Governo do Estado, a Prefeitura, que fizeram um trabalho, infelizmente, tá? Tinha que ser feito, tá? E ocorreu sem tumulto, sem nada, bem organizado, era o que estava planejado para ser feito. É isso. Então, por enquanto, tudo funcionando bem. Hoje é um dia mais agudo, né? Porque daqui a pouco tudo termina. Então, fica a expectativa de saber como é que vai ser a reação de todo mundo quando o cortejo com o corpo do Rei Pelé deixar
aquela que foi sempre a sua casa aqui na Vila Belmiro, gente. Obrigada, Marcelo. Fábio, agora sim a gente tem a segunda parte do áudio daquele torcedor emocionado, né, que passou ali perto do caixão do Pelé e imaginou nesse tapete da Vila Belmiro, o cara ia voar. E tem uns imbecil que ainda perguntam se o Pelé jogaria hoje. Não jogaria de vergonha. Que esse atual que joga hoje, não dava pra... O time do Santos da época, Dorval, Mengavo, Coutinho, Telepepe, hoje... Não tinha um time não tinha um time que ganhava do Santos. Quem tá nessa faixa dos 70 anos, né, Fábio, não tem a menor 77, dúvida. Ele tem 77 anos. Tem 77 anos. E assim, não tem... porque nós, né, eu nasci em 81, anos depois de o Pelé já ter parado de jogar. Assisti a vídeos, né, aos feitos do Pelé. A qualidade da imagem não era tão boa, ainda assim a gente consegue ter ideia do que ele fazia em campo. Você imagina para quem assistiu ao vivo isso aí. Para quem tem essa faixa de 70 a mais, não tem dúvida de que esse time do Santos aí, ele era imbatível, aliás, era mesmo, né, Fábio? Campeão mundial e o que eles faziam em campo era uma equipe imbatível com o rei do futebol entre os jogadores, só isso. Então uma coisa é fantástica. Sem dúvida, era um grande time que só não ganhou mais títulos que hoje são considerados importantes, porque o Santos fazia muitos amistosos e não dava, é uma coisa incrível, parece incrível hoje, né? Mas não dava prioridade, por exemplo, a Libertadores. Por isso que o Santos só ganhou 2 naquela época. Teria ganhado muito mais se realmente priorizasse esse tipo de competição. O Santos era um time do mundo, então excursionava muito pelo mundo e às vezes dava menos atenção às competições aqui da América do Sul. Então por isso que o Santos só tem 2 Libertadores. Teria muito mais se realmente tivesse olhado sobretudo para essas competições aqui da América do Sul naquela época. É um time do mundo, como você disse. Fábio, obrigada pelas informações. A gente volta a conversar um pouquinho mais tarde, combinado? Até já, Até combinado. mais, Fábio. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, classificou Pelé como responsável por fazer muitas pessoas a se apaixonarem pelo futebol e disse que vai sugerir que todos os países deem o nome do rei a pelo menos um estádio. Hemos pedido a todas as federações do mundo de guardar un minuto de silencio en cada partido, en el mundo entero. Y lo que puedo decir aquí es que vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países, que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre de Pelé. Porque creo que los jóvenes en el mundo entero, las futuras generaciones, tienen que saber y recordarse de quién era Pelé. Para o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, Pelé, além de talentoso, buscava o olhar para o próximo fora de campo. Isso é que a gente tem do legado de Pelé, além de ter sido oração para o que ele ser visto. E Pelé, realmente, ele não tem nenhuma comparação para o que ele realizou aqui na Terra, como atleta, como exemplo e como uma pessoa humilde que sempre procurou olhar o próximo. Isso é que a gente tem do legado de Pelé, além de ter sido o maior atleta de todos os tempos. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que vai dar o nome do rei a um ginásio e também a um programa de incentivo a jovens atletas. Eu vou construir um ginásio no Ibirapuera que terá o nome do Pelé. A gente vai estar o tempo inteiro lembrando o nome do rei Pelé, mas acho que o mais importante é uma ação que a gente vai desenvolver de fazer um Bolsa Atleta para as crianças da periferia, que se chamará Bolsa Atleta Pelé, que vai relatar e tem uma relação muito próxima do que ele foi. De que veio da periferia, lutou, batalhou e ganhou o mundo, levou o nome do Brasil positivamente para o mundo inteiro. E aí vários ouvintes mandando mensagem, inclusive o Fernando esteve na Vila Belmiro, mandou pra gente uma imagem aqui, estive ontem lá, fiquei 2 horas na fila, mandou uma foto do gramado da Vila Belmiro logo depois da passagem, né, Fernando, ali pelo tablado onde está o caixão, onde ficam as autoridades, aquela longa fila, mas que nunca parou, né, então não teve nenhum tipo de intercorrência. Ele falou, é isso mesmo. Nesse momento, estou observando aqui, se de repente, né, algum ouvinte estiver em São Paulo e tem
essa intenção de seguir até a Baixada Santista, até dá. Porque agora são 7h19 da capital paulista para Santos, 1h e alguma coisa. O presidente Lula deve estar em Santos por volta das 9h da manhã. E eu estou observando que as condições do sistema Anchieta Imigrantes, neste momento, são boas. Então, não há lentidão no sentido da Baixada Santista pelo sistema Anchieta Imigrantes. Mas é tipo agora ou nunca. Né? Deixar para sair daqui 5 minutos já compromete todo o planejamento. Deve seguir até as 10h da manhã, mas a gente imagina que antes disso já a fila seja contida, né? Para que ninguém esteja para muito além desse horário tentando entrar na Vila Belmiro. Então é isso, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes das homenagens, né, da despedida e também do cortejo que deve sair da Vila Belmiro pela cidade de Santos, levando o Rei Pelé. Bom, em Brasília, mais um dia de cerimônias de posses de ministros. Hoje, mais 7 ministros serão empossados, cerimônias que começam logo mais a partir das 9h da manhã. Ontem, o presidente Lula teve uma série de reuniões bilaterais com 15 líderes internacionais. A Natália Paz está conosco ao vivo, vai falar um pouco mais sobre esse dia muito movimentado na capital do país, né, Natália? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, Carla, para Ellen, para quem está nos acompanhando. Mais um dia movimentado aqui na capital federal, com as posses de mais alguns ministros essas posses que vão acontecer ao longo do dia, como, por exemplo, de Silvio Almeida, nos direitos humanos, Luiz Marinho, no trabalho, Renan Filho, na pasta dos transportes, Cida Gonçalves, no Ministério das Mulheres, Paulo Pimenta, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Jader Filho, no Ministério das Cidades, e também de Vinícius Marques na CGU, Controladoria Geral da União. Outras posses ainda acontecem ao longo da semana, como, por exemplo, da então senadora Simone Tebet, que se tornou então agora a ministra do Planejamento no governo Lula. E como você disse, Sheila, no Palácio do Itamaraty ontem, Lula recebeu, entre outros líderes, o rei da Espanha, Felipe VI, e também o vice-presidente da China. Em menos de 24 horas foram 16 reuniões bilaterais e uma delas teve atenção especial, o encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que celebrou a retomada das relações com o Brasil. Esperamos poder avançar em tudo o que conversamos hoje, já tomando decisões e colocando prazos para ações concretas. Esse é o vínculo que Brasil e Argentina devem ter. São países indissoluvelmente unidos e nenhum momento político pode terminar com isso. Bom, nessas reuniões de ontem, então, nessa reunião, inclusive, com o presidente da Argentina, Lula confirmou que vai, então, à Argentina no próximo dia 23 para participar do encontro da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula também se encontrou ontem com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou, inclusive, a importância do diálogo entre os dois países. Muita coisa nova no relacionamento entre Portugal e Brasil, Brasil multilateral, Brasil na cena internacional, Brasil nas organizações em que faz muita falta. Bom, e como a gente acompanhou há pouco com o Fábio França, hoje Lula realiza a primeira viagem dele como presidente da República, nesse terceiro mandato dele à frente da presidência, para Santos, justamente para prestar solidariedade à família do Rei Pelé. Expectativa de que chegue, então, ao local por volta das 9h da manhã. Tá certo. Natália, obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí em Brasília. E a gente segue ainda falando dessas posses, porque ontem, como eu disse, tivemos já ministros empossados, todos falando, né? Ontem em Haddad, por exemplo, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, prometeu durante a cerimônia de posse apresentar uma nova proposta de âncora fiscal para substituir o teto de gastos ainda nesse primeiro semestre. Ressaltou a importância de ter previsibilidade econômica e afirmou que não há malabarismos financeiros para evitar o rombo das contas públicas. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Haddad fez ainda críticas ao seu antecessor, o ex-ministro Paulo Guedes. Éramos o posto Ipiranga, agora somos uma rede de postos, 4 que vão fazer a diferença no Brasil.
É muito ruim concentrar todos os ovos numa cesta. Muito ruim. E foi o que foi feito. Nós queremos agir colegiadamente, nós queremos ouvir a sociedade. Não estamos aqui para dar aula. Nós estamos aqui para colocar os nossos argumentos e aprender e buscar o melhor caminho. Mas o discurso do novo ministro e o do próprio Lula no domingo, além das primeiras medidas adotadas pelo governo, como, por exemplo, a retirada da Petrobras do programa de desestatização, a prorrogação da desoneração dos combustíveis, incertezas ainda sobre a política de preços da estatal, acabaram derrubando o mercado. Foi esse o efeito. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou a segunda-feira com uma queda de mais de 3% e as ações da Petrobras caíram quase 6%. O dólar teve uma alta de 1,5%, vale agora R$ 5,36. Na saúde, Nízia Trindade, ex-presidente da Fiocruz, prometeu diálogo com a comunidade científica e a revogação de normas que ofendem a ciência e os direitos humanos. Ontem, ela se tornou a primeira mulher a assumir a pasta. O Ministério da Saúde resgatará a liderança junto aos demais entes e nenhuma decisão das políticas nacionais atropelará a necessidade de debate. Serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos. Bom, quais são, essas medidas? Por exemplo, a indicação da cloroquina para uso que não é cientificamente comprovado, Essa deve ser uma das revogações. Bom, depois da entrevista a jornalistas, a doutora Nízia citou que o governo fará um esforço pela vacinação e para a redução de filas do SUS. O presidente Lula tem reiterado sua grande preocupação com o represamento de exames, cirurgias eletivas e diversos procedimentos. Esta tem que ser uma agenda do Estado, da sociedade, do setor público, do setor privado. Da mesma forma, ao lado dos ministérios da área econômica, estaremos atuando para fortalecer a produção local e o complexo econômico industrial da saúde. Na educação, Camilo Santana afirmou que vai atuar para reverter os danos causados pela pandemia e que vai trabalhar para garantir que alunos tenham alfabetização na idade certa. Se impõe uma prioridade absoluta em nosso país para garantir a alfabetização de todas as nossas crianças na idade certa. E assim, assegurar as condições necessárias para que elas possam aprender os conteúdos de cada ano. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche à pós-graduação. E para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. E aí depois, em entrevista aos jornalistas, ele citou algumas medidas urgentes para a pasta da educação. Vamos primeiro traçar algumas ações urgentes, como eu falei, merenda escolar, a questão do Enem, e vamos construir um plano para que a gente possa apresentar o mais rápido possível ao presidente Lula, para que a gente possa construir essa grande pactuação da alfabetização na idade certa para o país. Um grande pacto federativo, envolvendo governadores, envolvendo prefeitos. Pois não. Não, imagina, não, ia dizer assim, a gente sempre teve, um desafio gigantesco com relação à educação e a gente sabe que é o pilar principal, as medidas de longo prazo, elas são necessárias para a gente conseguir evoluir em todas as áreas. Eu sei que a gente tem que olhar para frente, e pensar nas soluções daqui em diante, mas não tem como não olhar para trás e imaginar e assimilar que as medidas adotadas pelo último governo diziam respeito a homeschooling, A bandeira do último governo era a coisa de deixar a criança em casa, estudando, sendo orientada pelos pais. E aí a gente viu nesses últimos meses aí tanta gente com incapacidade de interpretar texto. Você imagina as crianças em casa sendo educadas por pessoas que não têm a menor consideração pela Constituição brasileira, por exemplo. Então, além de todo o desafio que a gente já tinha, a gente se atrasou tanto, Foi um retrocesso tão grande no que diz respeito à educação, que e esse novo governo consiga dar andamento a essas coisas para a gente avançar pelo menos um pouquinho. A gente nós perdemos muitos anos, nós tivemos um aumento de evasão escolar que a pandemia acabou trazendo. Nós temos uma questão que é essa da alfabetização em idade equivocada, nas idades atrasadas. Mas eu acho que o bom aqui é olhar o copo meio cheio, pelo menos com as pessoas que eu conversei que estavam no grupo de transição da educação.
as pautas deste novo governo, se vão ser colocadas em prática é outra história, mas as pautas deste novo governo estão corretas. Pelo menos agora a gente voltou a olhar para o lugar certo. Não tem mais aquela história de discutir escola sem partido, homeschooling, ideologia de gênero, enfim, coisas bobagens, né? Que não tem nada a ver com um país que tem educação atrasada como a nossa. A gente está olhando para o lugar certo. Alfabetizar no local, na idade correta, combater a evasão escolar, olhar novamente para a qualidade do ensino superior e não só a quantidade. Então, acho que pelo menos as pautas estão no local certo. Esse é o copo meio cheio. E trazendo gente de referência, de um estado de muita referência, numa política que é referência, que é integração entre os governos, ou seja, você não separa mais, isso é só governo do estado, isso aqui é só município, isso aqui é só governo federal. A ideia é integrar, isso deu certo no Ceará, vamos ver como é que se pode ser aplicado em larga escala no Brasil. Então, a gente está levando gente de referência para o Ministério, isso é elogiável. As pessoas que estavam no grupo de transição são pessoas super referenciadas na área da educação no Brasil. Esperamos que tudo que foi discutido ali seja colocado na prática. O copo está meio cheio por enquanto. Vamos ver se na prática ele vai continuar assim. É importante lembrar que não só Camilo Santana ocupa o comando do Ministério da Educação, mas tem ao lado dele uma figura que também foi muito bem recebida por educadores, por especialistas em educação, que é Isolda Sela. Enfim, que tem um histórico incrível nessa área também, atual governadora do Ceará, que vinha sendo, inclusive, a mais cotada para ocupar o próprio ministério, mas, enfim, ela trabalha junto com ele e foi uma das que implementaram uma política educacional muito bem sucedida na cidade de Sobral, que tem índices educacionais excelentes. Então, se a gente pode trazer isso como referência para o restante do país, que assim seja e tomara que dê muito certo. Acho que o Brasil, nesse ministério aqui, está muito bem representado nessa educação, na área da educação e também na saúde, né? Estamos falando de quadros muito técnicos, muito respeitados e referências nessas duas áreas. Claro, vai depender de como as medidas serão colocadas em prática e, evidentemente, vamos ter de esperar. Mas a gente já parte com nomes muito fortes e muito respeitados nessas áreas, né? Vamos falar de outros ministérios ainda, porque no desenvolvimento social, Wellington Dias prometeu revisar o Bolsa Família e zerar a fila de espera. O João Pedro Melo vai trazer os detalhes. O senador Wellington Dias tomou posse e reativou o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. A volta do órgão é um desejo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai destinar a gestão de programas sociais do governo, como Bolsa Família, para o guarda-chuva da pasta. Ao discursar, o ministro Wellington Dias afirmou que a pasta vai fazer uma espécie de reformulação e verificação entre os beneficiários do Bolsa Família. Abriremos, já neste primeiro momento, a atualização do cadastro único para mais segurança e eficiência, integrado com os municípios. Vamos dar a oportunidade, neste período, de quem não preenche os requisitos de voluntariamente já pedir desligamento do programa, pois somente vamos pagar o benefício para quem legalmente, por critérios sociais, tem o direito. Nas relações institucionais, Alexandre Padilha falou que o governo vai manter o diálogo, inclusive com a oposição. Karine Nogueira. Alexandre Padilha tomou posse como ministro da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República. Entre os convidados, Padilha cumprimentou a todos, em especial a ex-presidente Dilma Rousseff, ressaltando que a presença dela na solenidade era um ato de reparação histórica contra a injustiça. No discurso de posse, o ministro afirmou que o Brasil voltou a respirar e que terá 4 grandes missões durante a chefia da pasta. Uma das missões é que, diferente do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, haverá diálogo com a oposição. Esse ministério é o Ministério do Diálogo. Não existe aqui alguém que vai falar de metralhada contra a oposição. Essa época acabou. Nós teremos o diálogo com os partidos que compõem a nossa base e teremos o diálogo e o respeito com os partidos que hoje se afirmam na oposição. Na Casa Civil, Rui Costa assumiu prometendo retomar as obras paradas. Fala, Rafael Procópio.
A retomada de obras inacabadas, processo de industrialização e ações com o agronegócio foram alguns dos pontos levantados no primeiro discurso de Rui Costa como ministro da Casa Civil. O ministério tem papel central na articulação da presidência com os demais ministérios, além de participar das conversas e trâmites de pautas com o Congresso Nacional. Principalmente em relação aos prazos, o ministro afirmou que algumas obras que foram deixadas incompletas e são de maior necessidade para a população deverão ser anunciadas ainda no primeiro semestre de 2023. Vamos resolver o problema das obras paradas, hierarquizando as que têm maior percentual de execução para as menores. Vamos tratar logo as que têm alto ou estão concluídas e falta alguma coisa para elas poderem ser entregues, ou aquelas que estão com um elevado índice de execução. Então essas serão as prioridades para o presidente, inclusive, já iniciar os primeiros meses entregando. Rui Costa é economista de formação e tem o perfil de dialogar com diferentes alas ideológicas. Na Justiça, Flávio Dino falou em pacificação, prometeu punir extremistas e resolver o caso Marielle. Márcio Rocha. Solucionar o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, é uma questão de honra para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Na cerimônia de posse no cargo, ele afirmou que tem conversado sobre o assunto com a irmã de Marielle, a agora ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Aniele Franco. Por isso, afirmou que o governo vai empreender todos os esforços possíveis para resolver essa questão e que a Polícia Federal vai trabalhar para que esse crime seja desvendado definitivamente. Um dos possíveis caminhos para a solução é a federalização da investigação, que se iniciou pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. No discurso de posse, ele citou frases da Bíblia para dizer que escolheu o caminho da paz e que dessa maneira o Ministério da Justiça vai trabalhar para a pacificação do país, no combate às desigualdades, preconceitos e injustiças. Também falou sobre as investigações contra os atos que pediram a intervenção militar no país, além dos casos envolvendo possíveis atentados com explosivos. É um dever constitucional da Polícia Federal apurar os crimes contra a ordem política e social. Em segundo lugar, fazer esta apuração é muito importante na dimensão preventiva, para que não haja a compreensão errada de que, em razão da subida da rampa, tudo foi esquecido. Não pode ser, porque seria omissão criminosa da atual equipe governamental. Ainda ontem, Flávio Dino determinou que a Secretaria Nacional do Consumidor apure um suposto aumento no preço dos combustíveis agora nesse comecinho de ano. Ontem, apesar de Lula ter editado uma nova medida provisória prorrogando a desoneração de PIS e COFINS em cima de combustíveis, motoristas encontraram gasolina e diesel mais caros em alguns postos do Brasil. A gente falou bastante sobre isso. Alguns ouvintes mandaram mensagens para cá de diferentes cantos do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Se você também passou em algum posto, viu aumento de preço que não deveria ter ocorrido, já que a desoneração de impostos foi mantida, mande mensagem para cá que a gente continua em cima desse assunto sim. 11 999 592 100. Na defesa, José Múcio Monteiro fala em compromisso democrático das Forças Armadas. Maju Arruda Leite. A posse do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, marca o retorno de um civil no comando da pasta depois de 5 anos. Desde o governo de Michel Temer, a gestão era feita por um militar. A cerimônia, realizada nesta segunda-feira na sede da pasta, contou com a presença de autoridades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Em seu discurso, José Múcio disse que assume o cargo com espírito conciliador e ressaltou que as Forças Armadas são instituições de Estado. No âmbito desse Ministério e das Forças Armadas que o integram. Responsabilidade por esses atributos me fazem ter a convicção de que juntos, de forma harmoniosa, fraterna e leal, poderemos dar continuidade, enaltecer e aprimorar os inestimáveis serviços que as Forças Armadas têm prestado ao Estado e à sociedade. Depois da cerimônia, José Múcio Monteiro foi questionado sobre a volta da estabilidade no Brasil. Eu acho que nós já estamos nela, sabia? Evidentemente, nós somos passionais, emotivos, né? Essa eleição foi uma eleição, assim, extremamente acirrada e acho que faltou, no final, algumas conversas, alguma palavra. Mas acho que o clima já é favorável, das duas partes há um desarmamento em nome da nossa fraternidade. O brasileiro é fraterno, a gente não suporta por muito tempo conflito. Mais ou menos, brasileiro né? é fraterno.
Mudou um pouquinho esse conceito. Ao menos, né? Mas assim, vamos ver o copo meio cheio, gente. O brasileiro está mais fraterno nesse 3 de janeiro, né? Isso. Vamos. No dia 4. Tem que manter isso, viu? Tá. Nas relações exteriores, Mauro Vieira afirmou que vai trabalhar para reerguer o Brasil no cenário internacional. Segundo ele, o país vai reabrir os diálogos fechados no governo Jair Bolsonaro. A política externa voltará a traduzir em ações a visão de um país generoso, com mais justiça social e disposto a dar uma forte contribuição à sua região e ao mundo. Para isso, o Brasil precisa reassumir a sua identidade de grande país sul-americano em desenvolvimento, restabelecer a confiança na relação com nossos vizinhos e voltar a atuar como um país com interesses globais. No Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira falou sobre a questão dos combustíveis e defendeu que é preciso preservar o consumidor da volatilidade do mercado internacional. Precisamos implementar um desenho de mercado que promova a competição, mas que preserve o consumidor da volatilidade de preço dos combustíveis. É muito difícil explicar ao povo brasileiro que somos o paraíso dos biocombustíveis, que temos a riqueza do pré-sal, mas que ele ficará, inevitavelmente, à mercê dos preços das commodities internacionais ou do açúcar no mercado internacional. Atualmente, a política de preços da Petrobras leva em conta a variação do dólar e a cotação do barril do petróleo, que é um modelo criticado por integrantes do governo Lula. A gente vai ver se essa política de preços vai ser alterada e quais serão os efeitos. Que alteração será essa? A expectativa é de que Jean Paul Prats, escolhido por Lula, assuma o comando da Petrobras. E ele já afirmou que a política de preços precisa ser definida pelo governo e não pela estatal. Na agricultura, Carlos Fávaro afirmou que os principais desafios da gestão serão o combate à fome e a reconstrução de pontes com a comunidade mundial. Segundo ele, é preciso fazer um pacto pelo agronegócio. Eu convoco aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, o Instituto Pensar Agro, que tragam lideranças não para apoiar o governo, mas que estejam alinhados, que queiram construir pontes. Uma das minhas maiores missões é pacificar isso, é pacificar o agronegócio com lideranças que queiram o bem da nossa agropecuária, que queiram o bem do nosso produtor rural, que queiram combater a fome e o bem da população que ainda não está tendo essa dignidade de comer 3 refeições por dia. Ainda nesta segunda-feira, Margareth Menezes assumiu o Ministério da Cultura recriado no governo Lula. No primeiro discurso, ela celebrou a diversidade brasileira e a necessidade de reconstruir o setor. Revolver o Brasil de baixo para cima e trazer à tona a lindeza plena de ser brasileiro, não apenas o retrato dos modos, dos gestos das elites do país. Isso significa inspiração para as novas gerações, revelação, revolução para o fortalecimento da nossa identidade nacional. O MINC é uma conquista da cultura brasileira e dos trabalhadores e trabalhadoras dessa área. Que desde a sua fundação vem buscando ter o seu lugar, seu ministério, pelo que ele representa em termos de reconhecimento e da identidade. No primeiro dia, o governo Lula exonera mais de 1.200 servidores com cargos de confiança. Todos ocupavam cargos de direção e assessoramento e haviam sido nomeados na gestão Bolsonaro. De acordo com a Casa Civil, a decisão não vai paralisar a máquina pública e outros funcionários devem ser ainda exonerados nos próximos dias. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre posses presidenciais. Esse assunto prossegue hoje porque tem mais posses previstas, cerimônias a partir das 9 da manhã. Destaques internacionais. O Papa Emérito Bento XVI segue sendo velado no Vaticano. Fala, Ivan Brandão. Autoridades romanas acreditam que 35 mil pessoas por dia devem se deslocar até a Basílica de São Pedro para se despedir de Bento XVI. O velório do Papa Emérito começou ontem, juntando milhares de católicos e segue até amanhã. O funeral está marcado para quinta-feira. Joseph Ratzinger morreu no último sábado, aos 95 anos. Futebol. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Milton Neves está em férias. Yuri Queiroga traz informações do esporte. Fala, Yuri. Dentro de algumas horas, o Brasil e o mundo se despedirão de maneira definitiva de Edson Arantes do Nascimento. O Brasil, o mundo e o futebol, no entanto, continuarão a ter vivo Pelé. Não é um mero acaso ou formalidade o presidente da entidade máxima do futebol sugerir que todos os países integrantes deem, cada um, o nome do rei a pelo menos um estádio em cada território. Já imaginou ter um estádio com o nome de Pelé na Inglaterra, berço deste esporte? Ou em países africanos que nutrem grande carinho pelo eterno camisa 10? O adeus a Pelé, como se podia esperar, tornou-se um evento de proporções mundiais. O pós-adeus, os dias, meses e anos que virão após o sepultamento, serão ainda mais importantes. São as atitudes tomadas neste pós-adeus as responsáveis por manter Pelé de fato eterno, especialmente em quem joga e em quem administra o futebol.